Olá, amigas do programa Despertando Mulheres pelo Poestream. É uma alegria estar aqui com você nesta primeira segunda-feira do mês de outubro, quando nós, neste mês, falamos muito do Outubro Rosa e falamos para as mulheres em especial, falamos sobre o câncer de mama, mas também precisamos lembrar que não só a mulher, mas também ao homem. Então, eu estou aqui hoje com muita alegria recebendo a Rita Cunha, que é pedagoga
e é coordenadora de projetos do IMAMA, que é nosso parceiro também aqui, que tem o programa também aqui pelo Poa Stream. Então, com alegria, eu estou com a Rita. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre a saúde da mulher, vamos falar de uma série de assuntos que vêm ao encontro do Outubro Rosa deste mês. Então, eu já te peço para que tu vá lá no Instagram, mande aviãozinho para suas amigas, para seus amigos, vá também no seu Facebook lá e também compartilhe o link. Lembrando que você que está no Face vai compartilhando, você que está no Insta vai compartilhando e você também que nos acompanha pelo YouTube. E o nosso programa Despertando Mulheres, que tem a produção de Andréia Fioravante, operação técnica de Roberto Salatino, assessoria de direção de Thaisa, direção geral de Fabiano Brasil. O nosso programa que acontece toda segunda-feira às 20 horas pelo canal do Poa Stream e que tem o apoio de Shopping Total, presente a cada momento, e de Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @Móveis do Bem, se inscreva no canal do YouTube do Poa Stream e também me siga no Instagram, @Andrea.Fioravante. Bem, Rita, tua saudação para as meninas que já estão aqui na audiência conosco. Ai, que bom. E também fala um pouquinho sobre ti. Eu quero ouvir de ti um pouquinho, a tua trajetória, a tua caminhada. Tu fosse secretária de saúde também, né? Uma área que eu amo. Também já estive à frente de uma secretaria, à frente de um hospital também na direção. Sei dos desafios da saúde, né? Então, eu sou fã de todos que passaram pela área da gestão em saúde, né? Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Andréia. Boa noite a todas que estão nos assistindo, a todos. Né? Esse mês é um mês muito especial para nós, que somos mulheres. Eu acho que é um mês que nos traz essa magia, né, do rosa, nos une. Então, Andréia, eu iniciei a minha trajetória, né, dentro de um hospital, trabalhando na área administrativa, né, na administração de um hospital pequeno em Triunfo, Hospital Santa Rita. E de lá, então, depois do hospital, iniciei um trabalho no IMAMA. Eu iniciei no IMAMA em 2005, Andréia, e acredito que tenha sido assim, um trabalho que deixou uma marca muito grande na região carbonífera, né? Um trabalho que foi feito nos municípios de Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Charqueadas, Guaíba, Eldorado do Sul, General Câmara. Foi um trabalho de ponta assim, em relação à saúde da mama na região, onde nós, a partir de 2005, iniciamos um projeto de muita importância para a região carbonífera, uma região que muitas vezes precisa de uma atenção diferenciada, porque é uma região que precisa de uma saúde mais consistente, e nós conseguimos atender aqueles municípios com palpação da mama e com mamografia. A cidade de Triunfo tinha um aparelho de mamografia que estava sendo pouco usado. Reunimos todos os prefeitos, secretários da época e começamos a atender toda a região carbonífera. Bom, esse trabalho começou a criar um corpo muito grande, né? E eu iniciei um trabalho também de expansão do estudo da mama para o interior do Rio Grande do Sul. Nós começamos a abrir unidades do estudo da mama, Taquara, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, 3 de Maio. Então, esse meu trabalho começou a expandir. E eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente desperta como mulher, como profissional. Eu acho que isso tem um momento da vida da gente e eu percebo que muitas vezes as mulheres não percebem aquele seu despertar, né? Verdade. Então, profissionalmente, foi muito importante para mim em 2005 e acabei me tornando muito conhecida. E o que acontece quando a gente se torna conhecida, quando a gente tem um trabalho? A gente também é convidada muitas vezes para participar da política, né? Sim. Do nosso município, da nossa região, do nosso estado, enfim. E eu fui convidada, então, no município onde eu morava, que é o município de Triunfo, onde minha
minha mãe mora, meus filhos moram, tenho um carinho especial por Triunfo, fui convidada a concorrer a vereadora. Olha só. Eu acho que muito, Andréia, por esse trabalho, né? Com certeza. Com certeza, assim, as pessoas, elas querem apoiar, elas querem estar perto de alguém que faça a coisa acontecer. E mulher ainda muito mais, né? Então, eu me tornei vereadora, depois disso fui secretária de saúde, fui secretária de assistência social, trabalho e habitação, né, por 4 anos. Tudo em Triunfo. Tudo em Triunfo. Fiz uma coisa que, assim, que eu queria muito na minha cidade, que era a regularização fundiária, né? Que é outro desafio, principalmente em municípios menores. Com certeza, e vou te dizer que muitas vezes eu encontrei barreiras, porque é um assunto muito masculino, né? É um público muito masculino, quem trabalha com regularização fundiária, e eu acho que a gente conseguiu, né, regularizar loteamentos em Triunfo que necessitavam, dar uma condição de vida melhor para as pessoas. E implica na saúde, na dignidade humana, nos direitos. Com certeza. Então foram desafios, né, dessa vida política, que eu tenho muito orgulho. Eu acho que as mulheres precisam, sim. Olha, aí ontem a nossa eleição, né? Muitas mulheres, né, senadoras em todo o Brasil aí, mulheres que vão concorrer agora a governadoras. 3 vereadoras de Porto Alegre que foram eleitas e conforme a própria campanha da vereadora Dayana, né? Ela se apresentava que ela desejava ser a primeira deputada federal negra do Rio Grande do Sul e se elegeu, né? E hoje ainda conversei com ela, claro, com a agenda, né, lotadíssima, queremos trazê-la aqui também. Então, 3 vereadoras daqui. E assim, eu acho que quando a gente encontra mulheres que nos motivam, que é tão importante. Eu escutei ela hoje, e eu acho que, Andréia, como é importante a mulher saber, assim, acreditar na sua caminhada. A Dayana é uma educadora social, uma sanitarista. Olha a caminhada dessa mulher, gente. Ela é, assim, é incrível, assim, o que aconteceu com a Dayana, e a gente torce. Acredito que todas nós estamos torcendo hoje pela eu Dayana, dizia, né, para ela assim, ontem quando saiu o resultado, né, eu cheguei da igreja, minha igreja na Barra do Ribeiro, eu moro em Guaíba, e eu cheguei da igreja e o Armando disse assim, a Dayana se elegeu, eu tá brincando, a primeira, porque me vem a frase dela na TV, a primeira mulher negra, e eu mandei a mensagem para ela e eu me emocionei. E eu me emocionei na hora de gravar a mensagem, né? Chorei e eu disse assim, amiga, independente da tua posição partidária ideológica, diferente da minha, a minha diferente da tua, eu estou muito feliz com a tua eleição, porque eu falasse agora, acreditar. O quanto ela acreditou, o quanto se tornou possível. E aí, Andréia, eu acho que é muito importante que nós todas, nós mulheres, eu sempre falo, né? É uma coisa bem... Eu acho que se a gente pode ajeitar a coroa da outra... Ai, ótimo. Gente, a gente precisa disso. A gente precisa de mais mulheres em diversas profissões, na política, no meio, na justiça. Gente, a gente tem todas procuradoras e promotoras hoje no nosso estado que é assim. E uma procuradora de justiça que acabou de ser empossada também, eu estava vendo nas publicações da doutora Carla Frois, que é a coordenadora do GPVID no estado, né, pelo Ministério Público, e eu escrevi um artigo esses dias, Rita, que eu falava sobre a crença de escassez de cargos que a mulher tem, ou seja, o que tu falasse agora, se uma pode arrumar a coroa da outra, ou seja, se uma pode ajudar a outra a se fortalecer e a permanecer onde está, é muito bom. Porque, infelizmente, hoje, eu tenho visto, quando eu escrevi o artigo, o Armando disse assim, tu vai apanhar de alguma mulher? Eu digo, não, eu não vou apanhar, porque as inteligentes vão entender o que eu estou falando. E foi o artigo que me deu mais retorno. O que eu falava assim, ó, por exemplo, tu assumisse como secretária de habitação, que nem tu falasse recém, um meio muito masculino ainda, né? Ok, tu assumisse lá. Daí eu sou moradora também de Triunfo.
Ao invés de eu olhar para ti, ir lá e me oferecer, dizer, Rita, o que eu posso te ajudar? Porque nós precisamos que tu permaneça aí. Exatamente. Pensando o seguinte, que se tu ocupou esse cargo até então ocupado por homens, se tu ocupou, eu preciso te fortalecer para que tu te mantenha lá e que tu me ajude a ocupar outro cargo. Exato. E nós, ocupando mais cargos, vamos ajudar outros. Mas o que acontece? Daqui a pouco chega uma Andréia e diz assim, né, olha para ti, mas o que tu faz aí? Eu tenho que tirar ela. Se eu tirar ela, eu posso ocupar o lugar dela. Exato. Eu sei mais que ela, eu posso ocupar o lugar dela. Então, o que acontece? A mulher cria essa crença limitante de escassez de cargo. Ela pensa que só tem o que tu estás ocupando. A mulher acaba competindo com outra mulher. Com outra mulher. Né? E, na verdade, não é nem questão de competição, mas sim da gente buscar o nosso espaço e fortalecer. E aí eu preciso falar de uma outra mulher, se tu me permite. A Nadine. A Nadine, nossa delegada, gente, a Nadine. Primeira isso é construção. Mulher, quando quem que ela, assim, ó, o que ela chamou no entorno dela? Outras mulheres. E ela fez uma campanha belíssima. Mas ela vinha fazendo um trabalho muito sério. Tem trabalho. Tu sabes que... Muito bom, olha só. Nós fazíamos, eu e algumas pessoas, hoje durante o dia, por telefone, fazíamos algumas análises, né? Não adianta nós pedirmos voto para uma pessoa que não tem trabalho, para uma pessoa que não tem resultado. Tu vai vender o quê? Tu vai oferecer o quê? Uma pessoa que não tem trabalho, não adianta pedir voto, porque hoje o eleitor não vota mais a cabeça. Não. A cabeça. Não. Hoje o eleitor é assim, ele vai no Google, procura lá, Rita Cunha. Quem é a Rita? O que a Rita fez? Por que ela quer ser candidata? E daí, eu, inclusive, me surpreendi com algumas pessoas que venceram a eleição e com outras que perderam a eleição. Mas se tu fores pesquisar quem é que tem trabalho, quem é que está se movimentando, né? Mas, Rita, muito interessante que nós estamos fazendo uma análise política aqui das mulheres. Não tem como não fazer, né? Não tem como não fazer. E outra coisa, olha o que tu falasse, todo o movimento que tu fizesse na região carbonífera, e eu vou contar algo aqui, posso contar algo assim para a audiência, porque outra afinidade, posso contar? Pode. Aqui eu posso contar. Gente, deixa eu contar para vocês algo, porque eu estou muito feliz, porque a Rita está aqui, né? O esposo dela, o Maurício, também nos acompanha aqui no estúdio. Mas olha só, gente, eu nasci em São Jerônimo, a Rita morou em Triunfo, ou seja, nós permanecemos por algum período na região carbonífera, só o rio nos separa, né? Nos separou, e assim, já temos essa afinidade, conhecemos bem a região carbonífera. Meus pais vieram de Alegrete, do Alegrete, e eu nasci em São Jerônimo. Digo, por que não ficaram mais um pouquinho em Alegrete, né? Sou cria do Alegrete, né? Mas nasci em São Jerônimo. E há uma semana e pouquinho, né? Eu e a Rita fomos apresentadas, nós não nos conhecíamos. Mas, Rita, fala todo o teu nome aí, Rita. Pois é, e aí fui falar o nome para ela, né? Rita de Cássia Fioravante. Descobrimos que somos parentes. Vocês viram só? Olha só, né? O mundo nos propicia isso. Minha mãe diz assim, como tu gosta do teu sobrenome? Eu disse, eu amo o meu sobrenome, amo os meus parentes todos, né? Eu e minha tia, a Cleci, que é Fioravante Regina, porque casou com Regina, né? O Gilberto Regina, meu tio, lá em Alegrete. E nós sempre catávamos os parentes. Quando eu era solteira, ela dizia, vem que eu vou te apresentar para esse, vou te apresentar para aquele. Eu catava os parentes com ela, porque eu amo a minha família. Então, gente, eu estou muito feliz por isso também, né? Descobri uma parenta. Hoje eu dizia, o Armando disse, quem vai no teu programa? A prima. Qual das tuas primas? A minha prima mais nova vai no meu programa hoje. A minha prima descoberta agora. Agora, uma semana. Mas, enfim, o quanto é importante, né, esse movimento todo que tu fizesse na carbonífera, o que tu fizesse? Tu começasse a criar políticas públicas e a implantar políticas públicas na área da saúde da mulher. Foi esse o movimento que tu fizesse. Então, não tem como nós fugirmos da política. Não. E principalmente porque quem é que vai entender um problema de mama mais do que a mulher? Embora o câncer de mama atinja a homens, mas num percentual muito menor. Quem é que vai entender da dor na pele, Rita? O homem? Temos políticos extraordinários, né? Médicos extraordinários, gestores extraordinários. O Pedro Westphalen. O Pedro Westphalen, parceiro, o Osmar Terra, gestor de saúde extraordinário, né?
Mas, gente, é a mulher que sente na pele a dor, é ela que melhor vai criar leis, é ela que melhor vai criar políticas públicas. E daí tu fizesse esse movimento, então, Rita, passasse pela Secretaria da Saúde e Habitação. Isso, fiz esse movimento de trabalhar no setor público. E em 2020, né, deixei a Secretaria de Assistência Social, um trabalho belíssimo, porque a assistência social hoje, ela tem uma conotação muito importante, né? A gente tem aí os CREAS, que é fundamental em relação à violência contra a mulher, né? São parceiros das delegacias, são parceiros do judiciário. O pessoal do CREAS, ele na verdade, ele é um braço muito importante, né, na questão da violência contra a mulher. É porta aberta para aquela mulher que sofre de violência, CRAS, enfim, essa rede que a assistência tem. A questão dos acolhimentos, né, infantil, né, dos adolescentes, dos idosos, porque, Andréia, assim, nesse período de 4 anos que eu passei na secretaria, eu percebi o quanto o idoso hoje ele é deixado pela sua família, né? Ele tem no hospital eu vi muito isso. Muito, e assim, deixado mesmo, abandonado. Nossa, assim, idoso em cárcere privado, idoso sem nenhuma condição de vida, assim, não tem como eu te descrever as coisas que a gente, né? Familiares que acabam tomando a questão financeira do idoso e colocando ele lá no fundo numa casinha lá no fundo do seu pátio, na casa. Enfim, a gente se depara com várias situações. Então, a gente percebe o quanto essa rede assistencial é importante. E a rede também, para a questão dos cuidados da mulher e da saúde da mama. Porque, assim, ó, em Barra do Ribeiro, eu estive secretária também da Assistência Social, embora tenhamos alterado a Secretaria da Assistência Social, transformado ela em Desenvolvimento Social, onde tinha cidadania, mulher e direitos humanos, né? E lá eu criei a Casa da Mulher, né? O prefeito com uma sensibilidade tremenda, prefeito Jair Machado, com uma sensibilidade tremenda para as causas da mulher. Eu disse, prefeito, eu venho, te ajudo, mas eu preciso cumprir o meu propósito. Hoje eu trabalho por propósito, né? Não por amizade nem por dinheiro, preciso de dinheiro, mas trabalho por propósito. E ele me deu total liberdade, criei a Casa da Mulher, onde tinha assistência psicológica, coach, com pedagogas, fisioterapeuta, advogadas, enfim, usávamos toda a rede do município. E o quanto eu vi que existiam serviços, mas que não eram conectados. E o quanto eu vi a carência de uma rede que linkasse o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, Brigada Civil, tudo que tu sabes, né? Inclusive, conversando com o delegado lá, doutor Bolívar, um delegado extraordinário também, onde nós criamos lá um espaço, humanizamos um espaço para atendimento da mulher, que depois se transformou na Sala das Margaridas, né? Então, fala um pouquinho para que as meninas possam estar entendendo também, por meio da tua fala, a importância dessa rede, né, das ações das organizações também civis, a importância é a igreja, é a ONG, fazem ações, mas Clubes quanto precisa sociais. Se comunicar, né, Exato. Rita? Mas aí eu volto a te dizer dessa nossa dificuldade de uma ajeitar a coroa da outra. Fala, Rita, tens liberdade aqui no programa para falar. Porque hoje, Andréia, se a gente fizesse passasse as nossas profissionais técnicas, né, elas são quase todas mulheres. E quando tu falou em rede, eu acho que é o sonho de todo prefeito conseguir, né? Estado nem se fala, mas vamos falar nos municípios, conseguir que essa rede aconteça. Funcione. Seja formada e funcione. E funcione sem disputas de beleza. Sem disputa de beleza. Se eu sou da Secretaria de Saúde, eu não converso com a Secretaria de Assistência Social, eu não converso com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação tem que estar junto, né? Então, é muito importante, porque eu vejo que a Brigada Militar, que a Polícia Civil, que o Ministério Público, eles querem essa rede.
Querem. E eu acho que o judiciário, a Brigada e a Civil querem mais do hoje que eu fui todos. fazer uma visita no isso município de Viamão e conversando com a diretora de saúde, assim, ó, o Ministério Público é um parceiro. Muito, se alguma muito, coisa não funciona na saúde da mama, o Ministério Público está lá junto, mas eu quero saber por quê, o que está acontecendo, já pergunta para o prefeito. Então, assim, eu acho que é muito a organização do poder público e da sociedade civil organizada. E também, Rita, assim, ó, que a gente brinca, né? Eu como advogada, né? O Armando, procurador do município, às vezes ele tem bronca com o Ministério Público. Eu sempre fui amiga do Ministério Público. Eu também. Eu fazia tribunal do júri e amiga do promotor. Tenho um grande amigo, o doutor Davi Medina. Também doutor João Pedro Xavier, enfim, doutora Daiane, enfim, muitos amigos do Ministério Público. E nos municípios, os prefeitos, às vezes, têm uma resistência em responder os ofícios que o Ministério Público encaminha, e acho que o Ministério Público está sempre com o pé no pescoço deles, mas, gente, o Ministério Público é parceirão, e nesse tema que eu e a Rita estamos tratando, que é a mulher e a saúde da mulher, o Ministério Público é muito parceiro. A doutora Carla, que trata do GPVID, é a coordenadora, né, das questões das causas de violência contra a mulher, ela é uma parceirona mesmo. Então, assim, ó, não tem o porquê eu de sempre, resistir. Andréia, quanto gestora tu foi pública, secretária, sabe? Sempre busquei essa porta aberta. A gente sempre foi muito tranquila em procurá-los quando eles nos acionavam, e muitas vezes eu acionava eles, né? Buscando parcerias e tentando fazer essa máquina toda, que é uma cidade andar, né? E a gente precisa de todos. E é um grande desafio, porque, que nem tu disse, precisa conversar com a Secretaria da Educação, precisa conversar com a Secretaria da Saúde. Não é só assistência social, não é só saúde. Não, né? Haja visto o Bolsa Família, que movimenta assistência, educação e saúde. Se não tiver... Se a criança não tiver com o peso adequado, a mãe não vai receber o Bolsa Família. Se não está estudando, se não tem frequência. Também, não. Se não frequenta o CRAS e os serviços que o CRAS oferece, não recebe, né? Então, é uma sequência. Então, eu acho que isso, e vou te dizer, isso passa muito por mulheres. Porque hoje o nosso profissional técnico, no serviço social, da psicologia, a terapeuta ocupacional, é um público muito feminino, né? Ele é mais feminino. Na área da saúde e da educação, né? A base profissional é de mulher. A base, educadores sociais, a maioria são mulheres, então é importante. E Andréia, e aí eu cheguei até o IMAMA, voltei ao IMAMA, né? Na verdade, a doutora Mayra Calef, que é a presidente do Instituto da Mama, em junho, então me convidou para voltar. E vou te dizer, tu falou em propósito, muito é propósito essa minha volta, sabe, Andréia? Porque eu já estava meio que querendo parar, sabe? Me acomodar, e aí eu fui perceber que eu não tenho que me acomodar. Tu tá nova, né, amiga? O que tu quer te acomodar? Fazer, né? É que o meio político, ele desgasta. Ele é desgastante, então ele cansa, né? Eu tinha que, né, voltar. Então, o Instituto da Mama fazendo agora 30 anos, André. Imagina uma instituição sem fins lucrativos, né? Permanecer tantos anos desenvolvendo um trabalho. É que o trabalho é essencial e a instituição tem credibilidade. Exatamente. Tu sabe que eu olho hoje a doutora Mayra, médica renomada, mais de 40 anos de profissão, ela nem precisava estar ali, né? Mas é propósito. Propósito. É propósito, é importante. E quanto mais a gente trabalha nessa causa, a gente sabe que ainda tem muito a fazer, né? Hoje o estado do Rio Grande do Sul é o 4º incidência dessa doença, né? E o 4º estado do Brasil, de incidência. E o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma mortalidade também bem acentuada, né, Andréia? E a gente tem algumas regiões do nosso estado hoje que precisam de uma atenção, que é a região do Pampa, onde a gente tem incidência e mortalidade, e a região aqui do Vale do Gravataí, que na verdade é a região metropolitana. E a que se deve isso? Tem algum estudo? Assim, a incidência não tem, né,
tu desenvolver um câncer, não tem como evitar, né? Porque o câncer, ele pode ser por causa genética, pode ser genético, alimentação, pode ser fatores que, na verdade, vão ocasionando isso, né? Emocional. Alguns profissionais dizem que não, né? Mas a gente sabe que, né, a pessoa que está com alguma situação emocional, baixa imunidade, e acontece. Passa um tempo e acaba desenvolvendo um câncer. E o que mais nos preocupa, André, é porque assim, o câncer de mama, se ele for detectado cedo, a mulher tem 95% de chance de cura. A gente teve há um tempo atrás uma campanha que a gente sempre falava, aparecia nas mídias, enfim, televisão, se você, né, descobrir o câncer cedo, você tem 95% de chance de cura. Então, o que a gente precisa, Andréia? Tu, como uma pessoa que faz esse trabalho com mulheres, é que as mulheres cheguem cedo, né? E assim, a gente não pode mais ouvir isso, quem procura acha. A gente escuta ainda. Eu achei que não ia mais ouvir isso, mas estou ouvindo ainda, sabe? Ai, mas por que eu fui... Mas para que eu fui procurar? Ai, mas para quê? Entendeu? Então, assim, ó, mulher depois dos 40 anos, exame de mamografia e ecografia mamária todos os anos. Mulher que não tem plano de saúde, já agenda sua mamografia, quando fez aquela, já agenda para o outro ano. Pois é, e me fala um pouquinho, né, do como é que está o Sistema Único de Saúde. Nós falávamos disso em outra ocasião, né? Vamos compartilhar com a nossa audiência a questão do Sistema Único, acolhimento à assistência, cirurgias. Bom, então assim, ó, claro que cada município tem a sua peculiaridade, as suas dificuldades, né? Tem alguns municípios que ainda sofrem com a dificuldade da mamografia, o acesso à mamografia pelo SUS, né? A gente tem um município aí do interior do estado que hoje está com uma demanda de mais de 600 mamografias, né? Reprimidas há mais de um ano. Então tem mulher aí que de repente está de um ano para o outro 6 meses. Pode ser fatal, né? Exatamente. Porque depende do câncer, se ele for um câncer mais agressivo, né? Então, a gente tem essa situação da mamografia, a gente tem uma outra situação que é a da ecografia mamária, porque muitas vezes uma complementa a outra e a gente tem dificuldade, ou às vezes o município tem o aparelho, hoje eu visitei um município que tem um aparelho de ecografia mamária, mas ele não tem um profissional que faz, porque a tabela do SUS está muito, muito defasada, e o profissional, e mesmo o município fazendo aquela, né, dando aquele valor a mais, subsidiando. Exatamente, eles estão com bastante dificuldade. Um aparelho assim super atual e não tem um profissional. E às vezes no município que fosse secretária, sabe como que é, né? Às vezes o gestor ele compra o equipamento, ou então vem uma emenda parlamentar, né? Vem o equipamento e o aparelho. E o que adianta ter o equipamento se não tem quem opere aquele equipamento, né? E outros municípios tem quem opera, não tem equipamento. E daí eu lembro quando eu estive à frente de uma secretaria no interior, que o nosso problema era remédios. Então, a farmácia do meu município faltava X medicamento, a do município vizinho Y, enfim. O que eu fiz? Na época, eu estava muito ativa nos conselhos de saúde, né? Chamei, era um ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde que estava no município vizinho. Aí eu chamei ele e disse, vamos sentar, vamos, filho, vamos fazer, entre aspas, um consórcio entre nós, entre aspas, porque foi informal. Eu vi o que sobrava na minha farmácia e o que faltava. Ele na dele e os demais. Ou seja, fomos 5 municípios que nos reunimos. O que aconteceu? Não faltou mais daqueles remédios básicos que a gente precisava. E, às vezes, é essa disputa de beleza que pode impedir que tu faça parcerias. Quando eu estive à frente do hospital em Guaíba, e eu trouxe o doutor Ivo Menegola há poucos dias aqui, e há poucos dias, no mês de agosto, já estamos em outubro, corre, né? E o Ivo lembrava de algo que eu tinha esquecido. O Ivo disse assim, Andréia, tu fosse pioneira porque tu zerasse a demanda de cirurgia de média complexidade. Daí, na hora, eu fiquei pensando, gente, eu tinha esquecido disso. Mas foram muitas parcerias que fizemos. Nós também não tínhamos exames de imagem no hospital, foram parcerias. Eu levei um pessoal de Porto Alegre, queria abrir a clínica lá, Ok, então vem para cá, vamos fazer parceria. É boa vontade e vontade política.
Eu ia falar isso. Eu acho que, assim, muito é essa motivação, esse propósito que a gente coloca, mesmo num cargo comissionado, é propósito. É tu querer fazer a coisa acontecer, né? É brilho no olho, é ir em frente, é buscar parcerias. Eu acho que isso falta um pouco, entendeu? No serviço público, sabe? Quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta hoje? Sobre o que estamos falando. Quais são os maiores desafios dela? Ela fazer o autoexame e esquecer essa crença de quem procura acha, ela conseguir um primeiro atendimento pelo SUS. Quais são os maiores desafios dessa mulher? Eu acho que essa mulher ter um tempo para ela, porque eu percebo que hoje a gente tem uma dificuldade dessa consciência de reservar esse tempo. Eu vou te dizer que falar uma situação que aconteceu. Uma moça recebeu um diagnóstico de câncer de mama e o médico mastologista entrou em contato conosco, pediu que nós chamássemos ela, né, para conversar, explicar como seria aquela caminhada, porque ele deu o diagnóstico e aquela pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela não escuta mais nada, né? Ela tem que ter aquele tempo para absorver o impacto. E marquei com ela chegou com o marido e com a filha de 2 aninhos. Ela não entrou na sala, ela ficou com a menina no colo e disse: olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu não vou poder fazer meu tratamento agora. Porque tu vê, eu tenho essa menina de 2 aninhos, eu não tenho com quem deixar ela, e atendimento paciente de SUS. E eu preciso trabalhar, enfim. Aí eu perguntei para o marido: o teu nome qual é? Aí ele falou: bom, então primeiro eu vou te pedir para te pegar o bebê. Aí sentei com ela e começamos a conversar. E aí a gente acaba tendo que trazer a pessoa para a realidade. Bom, tu quer ver a tua filha crescer. Então, neste momento, tu vai precisar deixar a tua filha. Nós vamos ver quem é a tua rede de acolhimento, quem vai te acolher da tua família, e tu vai fazer a tua cirurgia. Mas assim, Andréia, foi 2 dias a gente conversando. Então, assim, a dificuldade da mulher, ela é tão presa nessa, né? E aí nós vamos lá para uma comunidade bem mais carente. Aquela mulher que o filho depende dela para comer, aquela mulher que não tem nenhum companheiro para ajudá-la. Ela é chefe de família. Ela é a provedora. O que acontece? Tu acha que ela vai lembrar que ela precisa fazer os exames dela? Então, acho que isso é um grande desafio. A gente entender que hoje... Uma conscientização nesse sentido da mulher ter um tempo para ela. De repente, nós estamos falando muito em conscientizar muitas coisas e não estamos falando muito, porque isso que tu falasse, eu ainda não tinha ouvido, e olha aqui, eu não tinha ouvido ainda isso. Né? Dessa forma. E se a gente pensar hoje, a nossa população, ela está nos bairros que precisam de maior atenção. E outra coisa também, Rita, quando tu fala, me veio muito à mente, tu dizendo, ela já chegou com a bebê no colo. O quanto que ela não estava usando a bebê de escudo, de fuga, para ela não mexer, porque ela está com medo. Né? E tu aí foge nós vamos falar de uma outra coisa que é muito importante: a nossa rede primária de saúde. Na verdade, a nossa rede primária hoje de saúde, ela precisa estar mais humanizada, ela precisa... do tempo que eu estava no hospital, isso faz muitos anos, falávamos em humanização da saúde, ser mais acolhedora. Né? A gente sabe que não é fácil. Hoje eu visitei uma secretaria de saúde, é muita gente, eu sei que são poucos profissionais, mas assim, essa atenção necessária que o profissional, quando sabe que aquela mulher recebeu o diagnóstico, né? Então já acionar a nossa rede, acionar já as pessoas que podem acolher essa mulher, e assim, Andréia, eu vou te dizer, é aquela que tem plano de saúde, é aquela que não tem plano de saúde. Na hora que tu recebe o diagnóstico, o impacto é o mesmo. Sim, tu não com sabe certeza, o que tu vai fazer, entendeu? O que vai acontecer contigo. Com certeza, né? É o medo. É o medo. Porque o maior medo do ser humano, qual é? Da morte. A gente enfrenta, o nosso desafio é o medo, né? Um dos maiores, além da falta de
de consciência, falta de informação. E aí, quando a mulher consegue ultrapassar isso e ela inicia um processo, aí não tem mamografia, aí ecografia não tem, aí ela precisa fazer uma biópsia, o SUS disponibiliza, mas daqui a 6 meses, imagina tu com uma possibilidade de ter um diagnóstico. Tu esperar. E tu aguardar, né? Aí depois conseguiu, bom, agora é a cirurgia, e tu tem que aguardar na fila para te chamarem. Então, assim, é um desafio atrás do outro. Rita, né? eu há 5 anos atrás, né, eu senti uma bolinha, não sei, né? Mas eu tenho a mama muito grande, enfim, não sabia se poderia ser gordura ou o quê. Daí eu fui no meu gineco, ele olhou e disse, vai fazer os exames, a mamografia, né? Aí fiz os exames, e aquilo ali, aquele carocinho, aquela bolinha. Imagina, não, aí a tua cabeça nunca para de pensar naquilo ali. Quando eu fui fazer a ecomamária, o médico que fez, que eu pedi para fazer com ele, foi o médico que tinha feito a minha ecografia quando eu estava grávida do meu filho, hoje com 24, na época com 19. Ia 19 para 20. E ele disse, Andréia, tu precisa fazer uma biópsia. Né? Tem que fazer uma punção. Daí tu imagina como que eu saí, né, daquela clínica, sabe? É que nem tu falando e eu lembrando aqui. A gente não pensa, parece que tu não ouve mais ninguém. Tu fica assim, tu ouve, mas não escuta o que está ao teu entorno, né? Até ir fazer, né, a punção, fazer biópsia, até vir o resultado, sabe? Eu me apeguei muito a Deus, porque eu disse, Deus, se é minha hora eu vou, a morte só traz uma desculpa de um acidente, de uma doença, enfim, se é minha hora eu vou. Mas quanto tempo eu tenho? O que eu ainda preciso fazer, né? Então, é muito louco, assim, o que passa na pela verdade, cabeça da gente. A gente fala muito, é muito louco. Parece que tu tá com uma sentença de morte. É muito louco, sim, é muito louco. Graças a Deus, né, vieram os resultados de todos os exames, não era nada maligno na minha linguagem, né, os médicos não usam essa linguagem, né, e a cada 6 meses eu preciso refazer os exames, e na realidade agora estou para refazer porque já passaram 6 meses. Mas é bem como tu falasse, nós não ouvimos mais nada. Não, e André, eu acho que é importante também nós abordarmos o seguinte, as meninas, as mais jovens, né, às vezes acreditam que, não, câncer de mama é depois dos 40, né, e a gente, a cada dia, a gente vem percebendo meninas mais jovens, 27, 24, Bem 18, isso. Então, assim, é importante conhecer a sua mama, né, conhecer a sua mama, conhecer seu corpo, qualquer alteração, levar em consideração a questão genética, porque assim tem, e a gente sabe que os profissionais, eles, o que eles, né, alegam, né? Não, mas tu não tem idade para fazer mamografia, vou fazer só a ecografia, mas tem alguma alteração, complementa com a mamografia, né? A gente tem aí, eu tenho uma experiência agora, uma paciente que hoje já é a nossa voluntária, ela teve o câncer de mama com 27 anos. Como descobriu? Ela era uma enfermeira e o médico que ela trabalhava numa clínica, um dia, assim, conversando com ela, disse, olha, quando tu tiver alguma dúvida referente à tua mama, tu não... Porque ela é muito britânica, ela disse que ela era muito britânica com os exames, desde cedo. E ele disse, quando tu tiver alguma dúvida com a tua mama, tu pede uma mamografia, tu pode também. Claro que não é indicado, mas tu pode solicitar. E ela foi na ginecologista dela, fez todos os exames, e a gineco disse, olha, tem acho que um cistinho aqui na tua mama, assim, mas tudo certo, ano que vem a gente faz, é normal pela tua idade, enfim. E ela disse, doutora, eu quero fazer uma mamografia. Não, mas tu não tem idade. Não, mas eu quero fazer. E ali ela descobriu que estava com câncer de mama. E ela da área da saúde. Daí então, tu imagina quem não aquela é pessoa que não é da área da saúde. E que que não tem tanto esclarecimento, tanta informação, ou aquela mulher muito importante que tu falasse assim, ó, Rita, né, a gente falando de rede, mas a rede não é só a rede pública, né, a rede da família, a rede social, né,
E muito importante tu falar assim, a mulher chefe de família, a mulher que é a provedora do seu lar, né? A questão emocional dessa mulher, né? Ela já tem tantas responsabilidades sobre ela. A maioria de nós mulheres, eu falo a maioria de nós, porque eu já fui assim, acabamos nos preocupando com o filho, com o marido, com mãe, com o pai, se envolve em muitas questões sociais às vezes, o seu trabalho, e esquece de si. O que tu falasse para mim foi o ponto mais alto aqui, que tu falasse, é ter um tempo para ela, mulher. Andréia, a gente, assim, esses dias nos acionou uma paciente, ela é aqui da nossa região metropolitana. E é incrível, assim, quando tu tá passando pelo câncer, né, a tua limitação também de olhar o horizonte, ela é grande. Ela assim, foca no problema, né? Exatamente. Ela tá no meio do furacão, ela só enxerga o furacão. A gente tem, e é importante aqui aproveitar o teu programa para dizer que o Instituto da Mama, ele oferece para as pacientes, né, todo um atendimento gratuito na área da psicologia, da fisioterapia, jurídica, nutricional, e ela é uma paciente que nós acompanhamos. Então, a partir do momento que a paciente ela entra pela instituição, ou pela porta da frente, ou encaminhada pelas prefeituras, ou por uma vizinha, a gente faz um cadastro dela. Então, tem um profissional lá que ele entra em contato com a paciente todos os meses. Como está o teu tratamento? E a tua quimioterapia, como foi? Como é que está a questão da alimentação? Então, é feito todo isso, quase 1.000 pacientes. E ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim, olha, eu vou começar a minha radioterapia agora. Mas é que assim, eu moro na cidade e eu não tenho como ir às 19 horas fazer a minha radioterapia, então acho que eu vou desistir da minha radioterapia. Porque eu tenho 2 crianças pequenas e esse horário não tem ninguém para ficar com elas. Já passou o horário da rede escola. Familiar, rede exatamente. social. E aí, o que eu fiz, né? Eu disse, não, mas ela não pode desistir. Entrei em contato com esse município, conversei com a Secretaria de Saúde, os profissionais, pedi que fosse uma psicóloga lá, porque trazer ela novamente, orientá-la, né? Porque a pessoa se desorienta. Como que tu vai, em pleno tratamento, desistir de uma radioterapia? Né? E aí a gente percebeu que ela estava sem rede, né? E aí fomos para quem? Para a vizinha. A vizinha é tão importante na vida de uma mulher, sabe? Às vezes não tão positivamente, porque ela diz, olha, toma essa aguinha que essa aguinha que basta, né? Mas ela também, ela fortalece a rede. Rita, a Bíblia diz que o vizinho, na hora da necessidade, se torna um irmão. Vamos para a vizinha, é a rede. Quem é a rede dessa mulher? É a vizinha. Não tinha, né, não tinha marido, enfim, as crianças estavam na creche. Ela era organizada até às 19 horas. Depois das 19 horas, ela não tinha mais como se organizar. Então, a gente fez todo esse movimento, conversei com a assistente social da Santa Casa, tentando passar essa radioterapia para um horário mais viável. Então, essa é a nossa função, todos os dias. Então, vai se organizando, porque eu não posso deixar uma mulher deixar de fazer a radioterapia. E às vezes, Rita, a própria mulher, a própria paciente não fala das suas necessidades e dos seus desafios. E quem está agendando, e algo que me incomodava muito, quando eu cheguei no hospital, me incomodava muito. O paciente do 39A, lá de cima, tá, mas que paciente? O do 39B, eu digo, tá, peraí, não tem nome essa criatura? Não, mas é assim, não é assim, não, ele tem um nome. E semana passada eu precisei marcar uma consulta para minha mãe, e eu ligo para um como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer o nome da instituição, mas eu ligo para uma instituição hospitalar, e a instituição hospitalar diz assim para mim, me dá o número do CPF. Eu disse, não, mas eu não posso te dar o nome, porque eu não estou com o CPF agora, é minha mãe, né? E eu estou tentando muitas vezes e não atende, agora tu me atendeu. Se eu desligar, não vou conseguir de novo. Não, é só pelo número. Eu digo, tá, mas o paciente virou número de novo? Agora não é mais número de leito, número de cadastro dele, agora é número de CPF. E isso me incomoda muito, né? Essa sensibilidade que vocês têm de ligar para o município, de buscar a vizinha
enfim, essa sensibilidade de tu tentar adequar e ajustar os horários para que tudo possa ser feito. Bem, o Betinho já está ali na frente, né? Nós tivemos um desafio aqui no início, começamos o nosso programa com mais de 10 minutos de atraso, mas o tema está ótimo, o programa está extraordinário, muito assunto. E minhas amigas, olha só, mês de outubro, Outubro Rosa, nós vamos tratar de assuntos relacionados à mulher, como sempre, ao universo feminino e familiar, e vamos especialmente tratar das questões do Outubro Rosa. Hoje nós trouxemos aqui a Rita para falar dessa experiência dela enquanto gestora da área da saúde, enquanto pertencente ali do IMAMA, esse acolhimento, esse trabalho que o IMAMA realiza, contar as experiências e um pouquinho da trajetória dela. Esse foi o interesse desse primeiro programa do Outubro Rosa deste mês. Semana que vem vamos estar recebendo uma outra mulher extraordinária aqui, nós vamos ser muito inspiradas por ela. E durante todo o mês será assim, nós vamos trazer pessoas que têm experiência no atendimento, na convivência, pessoas que sentiram na pele o desafio de ter o câncer, de superar, de estar curada, de estar em tratamento ainda, né? O que é importante nessas horas, para que a gente possa compartilhar com você experiências e estarmos te orientando, te informando e te fortalecendo. Rita, dá uma orientação geral para as nossas amigas aí, né? Se pudesse resumir em uma frase. Bom, antes de resumir na frase, eu quero convidar todas para a nossa caminhada. Isso. Agora, dia 29 de outubro, a saída é do Parcão e vai em direção à Redenção, né? Às 14 horas sai do Parcão e chega na Redenção às 15 horas. Todas convidadas, nós temos a camiseta alusiva, eu vou te mandar para no próximo programa com a Beth, tu mostrar a nossa camiseta da caminhada. Adquira sua camiseta, vá caminhar, é uma causa nossa, é uma causa rosa, é o mês da gente fazer toda essa mobilização e trabalhar o ano todo para que mulheres não morram pelo câncer de mama, que elas cheguem ao acesso o quanto mais cedo, melhor. Isso, minhas amigas, então, nós falamos aqui desse, como é que eu vou dizer para você, das questões sociais, familiares aí e também públicas que envolve esse tema. Nós vamos, ao longo do mês, te falar sobre prevenção, sobre causas, enfim, vamos estar te trazendo muita informação. Continue compartilhando, você que está no Instagram, você que está no Face, no YouTube, continua compartilhando o link, mandando aviãozinho para que mais pessoas possam se informar e mande também as suas perguntas, também as suas sugestões de temas e também contribuindo com a sua sugestão, com o seu oi, com aquilo, com o seu feedback, com aquilo que você deseja falar para mim e para as minhas convidadas e meus convidados do Despertando Mulheres. Então, Rita, mais uma vez te agradeço, né? Uma bênção te conhecer, né? E que bom te ter aqui conosco na abertura. Eu que agradeço, né? André, eu que agradeço a lembrança. Agora não tem como tu fugir, né? Parente é parente. Agora não tem como fugir. Então, eu sei que eu vou ser lembrada sempre. Eu que agradeço esse espaço e, mais uma vez, assim, mulheres, se cuidem, façam os seus exames, procurem qualquer alteração, procure o seu médico. Isso aí. Lembrando que o nosso programa tem o apoio de Shopping Total, presente a cada momento, também de Móveis do Bem, Móveis para a Vida Toda. Siga lá, @Móveis do Bem. Então, espero você na próxima segunda e continue chamando as amigas para estarem se inscrevendo no canal do YouTube do PoaStream e também me seguindo lá no Instagram, @Andrea.Fioravante. Um grande abraço, Deus abençoe.